Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que hoje vai discutir um assunto que eu gosto muito, arte. Arte visual, desenho, charge. Vamos falar de música, porque graças ao empenho de... Vocês vão conhecer essa pessoa daqui a pouco. Eu consegui trazer um grande artista plástico, músico, que eu me identifico porque acompanhou um pouco da minha trajetória nas casas noturnas, nos bares, e que havia música ao vivo boa e de qualidade. Estou falando dos meus convidados de hoje, o artista plástico e músico e DJ Ale Straub. Straub, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Prazer. E também o chargista Marcelo Paiva. Boa noite, Paiva, tudo bem? Boa noite, Guto. Aliás, deixa eu só para quebrar o gelo, eu sei que vocês estão um pouco... Mas você que está nervoso, o Straub está tranquilíssimo. Você é parente de Miguel Paiva? Não. Gostaria de ser? Eu gostaria de ser, eu sou fã do Miguel Paiva, adoro o traço dele. Miguel Paiva que, entre outras, criou a Radical Chic. Exatamente. Né? E ele teve influência na minha carreira como caricaturista. O Miguel Paiva, Milor Fernandes, Ziraldo, Angeli, Glauco. Eu ia perguntar se você não sigo em algum momento não leu uma tirinha do Dói Jorge, certeza, Geraldão. Certeza, e fazia igual, tentava reproduzir. Muito obrigado pela presença no programa hoje. Hoje o TV Com Debate está diferente, estamos fazendo e falando de arte. O Paiva, durante o programa, vai fazer uma charge ou uma caricatura? Caricatura, dos dois. Minha e do Ale Straub. Aliás, antes da gente começar o papo com o Straub, qual é a diferença entre charge e caricatura? Vamos lá. A caricatura é uma visão diferente, própria de uma pessoa. Eu vou te caricaturar, então eu vou fazer um desenho que eu acho que é você. Então você não precisa gostar. Sou eu na sua visão. Exatamente, no seu traço. Exatamente. A charge já é quando você você faz uma figura de uma cena. Então, por exemplo, você tem um evento, uma situação que você quer fazer uma charge. Então você usa o humor, você usa o traço, a pessoa não precisa ser igual. Você vai desenhar o Lula no enterro, numa situação. Então você desenha o Lula. Você não precisa fazer o Lula exatamente igual. Você precisa fazer uma barba, você precisa fazer a mão dele com 4 dedos, mas aí você vai fazer a charge. É diferente de retrato. Uhum. Retrato é quando você faz exatamente uma coisa fiel. Então, no retrato, precisa ser você. Caricatura não. Caricatura eu acho que é você. Entendeu? É mais ou menos como eu faço a caricatura, trazendo o mais próximo possível da pessoa que eu estou tentando desenhar. Dando uma olhada. Eu já gostei do meu nariz. Já. Ale Straub, arquiteto. Depois eu conheci você. Primeiro a gente estudou lá atrás, a gente estudou quando criança no mesmo colégio, no Marza. Depois você foi fazer arquitetura, mas quando você foi fazer arquitetura, você já tocava, já porque no Marza você participou de um festival, teve uma música paulistada, né? A gente ganhou um festival. Você sempre gostou de música? Ah, sempre. De desenhar, essas coisas sempre teve? Sempre. Tanto é que quando eu fui fazer a faculdade, eu desenhava e falei, pô, o que vou fazer? Mas chegar perto disso. E aí fui fazer arquitetura, adorei a faculdade. Mas mesmo, exerci a arquitetura mesmo, assim, muito pouco. E logo já estava, quando me formei, assim, já estava tocando, né? Tocava direto e tal. E tocava também nas festinhas da faculdade, da arquitetura? Tocava. Grandes festas da arquitetura. Tocava muito, organizava as festas. Festa fantasia da fantasia, arquitetura. Masquê, que era até hoje, né? Existe, uma festa bacana, né? Que tem. Eu organizei várias já. Foi bem legal. E aí, sempre tocando. O auge dessa fase musical foi início dos anos 2000? Não, eu comecei a tocar assim, sem parar, que não parei mais mesmo, foi 95. Aí 96, aí teve o Barnabé acho que é 96 ou 97, agora estou na dúvida. Sim, 96. É 96, né? Então, aí começamos a tocar no Barnabé. Ali embaixo do lado da Joinville, né? Isso, lá da Joinville, Aí acho que eu fiquei uns 10 anos assim, tocando direto, sem parar. Assim, era a minha atividade principal. Dava para ganhar a vida só como músico? Dava. Quer dizer, ainda dá.
conheço o Santos. Santos não é uma cidade muito grande, né? Os músicos todos se conhecem, assim, né? A gente conhece eu conheço muito músico. E tem muita gente ganhando dinheiro com música ainda. Mas eu acho que tá mais difícil hoje. Fazendo um paralelo de 10 anos atrás, está mais difícil. Eu acho. Bom, o país está em crise. Aí você pensa, entretenimento, né? Entretenimento dá muito dinheiro, mas as pessoas vão cortar o quê? Lazer. Então, o lazer fica mais difícil, né? É assim que eu penso. Tem muita gente ganhando dinheiro ainda, que eu sei. Amigos meus, músicos, que continuam vivendo só de música, né? Hoje não é mais minha atividade principal, mas eu continuo. Se dedica Então, eu também, é uma coisa leva a outra, né? Uma puxa a outra. Eu tinha um estudo de gravação que deu certo por um tempo, mas aquilo também cansou. E aí, como eu tinha equipamento, comecei a trabalhar alugando som. E você ensaiava no estúdio e também abriu o estúdio para gravação, fazer gravações e tal. Eu fui a primeira pessoa na Baixada a começar a gravar com computador. Na época, é um programa chamado Pro Tools. Pro Tools é muito famoso. Hoje eu nem uso mais o Pro Tools, eu continuo gravando assim. Mas eu paguei um preço também por isso, porque quando eu comecei, em 96, a gravar com computador, ia uma banda para gravar, então eu falei assim, o que é isso, né? Tinha um computador... um monitor e... Não, a pessoa queria ver aquelas mesas gigantes, queria ver gravador de rolo, exatamente, a mesa... Então eu acabei pagando um preço por vir com uma tecnologia nova na época, e depois virou padrão, né? E paguei caro, então foi complicado essa época, mas foi muito legal, aí também foi cansando, eu já tinha equipamento, comecei a trabalhar com eventos também. Alugando equipamentos para festa, DJ comecei por acaso, cara. Porque eu tinha a banda, que eu tinha o Electroloop, que era uma banda de eletrônico. Tinha muito essa pegada... eu tocava guitarra, e tinha um DJ, tinha não sei o quê. E aí, a banda, o pessoal, metade da banda foi embora, teve outra formação. E aí eu comecei a fazer porque eu já fazia antes, na verdade. Como já tinha gravação, já trabalhava com gravação, eu que fazia o playback, né? Então, eu que criava, produzia para a banda tocar em cima. Então, aí foi meio natural. Eu comecei uma coisa bem familiar para você. E aí eu comecei acabei fazendo evento como DJ, já era o DJ na banda. E comecei a trabalhar como DJ também, fazer evento e tal. E fiz bastante tempo, assim. Até hoje, na verdade, eu trabalho, né? Como DJ. Essa questão da música eletrônica e do DJ, você acha que ajuda ou atrapalha a banda? A tradicional banda? Ou dá para os dois terem mercados? Sei lá, você pega um Jota Quest, por exemplo. É uma banda, eu acho uma das melhores bandas do Brasil hoje, na qualidade, assim. São ótimos músicos. A gravação do CD do Jota Quest é impecável, é uma coisa perfeita. É feita aqui no Brasil? Eles gravam, eles têm acho que o estúdio deles lá em Minas, lá acho que é. E eles usam muito playback ao vivo. Então, isso já faz parte, né? Porque acho que assim, tem duas propostas. É legal também, eu acho, um power trio, baixo, guitarra e bateria, e é só aquilo mesmo. Eu acho muito legal. Mas depende da proposta. Então, você misturar música eletrônica com música eletroacústica, eu acho muito legal. Tem a ver, tem mercado por Pois, tem. Não. Aliás, o mercado é mais... Hoje, se você pegar... porque o que acontece muito? Você vai uma produção num CD. Na produção do CD, o cara convida lá, sei lá, um violino, não sei o quê, um saxofonista e eu não sei... Na hora, ao vivo, não dá para levar todos esses músicos, né? Quando você sai para fazer então é muito comum as bandas fazerem como não fazer turnê, não vai a banda toda e vai uma parte que é playback, né? É a tecnologia, tem que usar, né? Santos sempre teve principalmente pegando aí de 30 anos para cá, uma ascendência no rock principalmente. A gente tem Charlie Brown, bem antes tinha Les Joker, tinha Mr. Green, tinha... Eu vou pecar com algum amigo aqui. Nessa época, você já tinha banda? Eu tive várias bandas, né? Então, de trabalho próprio. Então, na década de 80, mas era moleque. Finalzinho da década de 80, começo da de 90, você já estava com banda. A tocar, eu tinha uma banda, a gente fazia músicas próprias e tal. Eu tenho um trabalho autoral também, hoje, mas nunca toquei em bar. Em português ou em inglês? Português. E, então, isso eu sempre tive. Um trabalho autoral eu sempre tive também. Mas essa é outra diferença também. Nos anos 80... Quando eu me lembro, assim, comecei 15, 16, que eu começo a sair, comecei a tocar, e eu lembro, assim, até o começo dos anos 90, era muito comum você ir ver trabalho autoral.
Isso acabou, né? Isso não existe mais. Eu ia pra... Não sei se lembra nos anos 80, tinha o Pico da Moçada no Guarujá. Moçada. Tinha o Heavy Metal no... Heavy Metal. Então, Heavy Metal eu cheguei uma vez só no Heavy Metal, porque quando ele fechou, acho que foi 85, eu devia ter 15 anos, era muito novo. E você ia ver trabalho autoral. Você vê a Legião Urbana, se você tem um disco da Legião Urbana que ele agradece a cidade, porque ele veio fazer aqui. A Camisa de Vênus, lembra que gravou um ao vivo aqui no Caissara Clube. Santos era muito legal. Pessoal... E vinham, as bandas gostavam daqui, e aí a própria cidade, a região também começaram a produzir. O Charlie Brown Jr. só deu certo quando começou a cantar em português e as músicas próprias. Mas aí, tinha assim, essa coisa do cover também, né? Então aí tem a época do cover, o cover no sentido de imitar mesmo a banda, né? Isso teve. Eu não vejo muito isso mais hoje em dia, o cover. Mas assim, é difícil, música autoral há muito tempo não se vê. Mesmo quando o Charlie Brown começou, que eu me lembre, não estourou aqui em Santos, né? Ele já foi lá para São Paulo, e porque aqui já não tinha espaço para música autoral. É assim que eu vejo. Tem pequenos festivais, ainda tem. Mas muito incipiente, né? Não é, né? Santos poderia, de repente, pegar e ter essa liderança nessa incubadora de banda, porque talento tem. A gente tem um material humano muito bom. Certamente. Mas hoje, eu gosto de ver música autoral. Quando vou ver música... Esse é um problema também que eu acho, que as bandas, de maneira geral, acabam fazendo os mesmos repertórios, assim, meio parecido. Eu me canso um pouco. Você vai num lugar, você vê a mesma coisa, você vai no outro parecido. Eu acho. Eles não apostam no autoral. Muito porque não sei, uma coisa leva a outra, né? Não tem público ou as bandas também não apostam, as casas noturnas, eu não sei. Mas eu gostaria, assim, isso é uma coisa que eu sinto falta, uma época em que tinha música autoral. Você vai ver um trabalho da pessoa, eu quero ver aquela pessoa, o que ela tem para mostrar dela, né? Mas também, sei lá. Antigamente, num passado, a gente tinha também um festival que era o FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo, que revelava e incentivava o trabalho autoral. Né, o trabalho autoral. Falta isso também, né, Straub? Eu gostaria que Paiva também participasse, até puxando para o seu mercado. Acho que falta, primeiro, espaço para a arte, para se fazer arte. Seja ela visual ou audiovisual, a questão da música também, que eu acho que tudo está dentro do mesmo pacote. Faltam espaços para a gente divulgar, principalmente o trabalho dos artistas que são daqui, porque para fazer sucesso, invariavelmente o santista tem que ir para fora. Acho que é. Eu acho que Santos tem que ir para fora. Eu não sei explicar exatamente esse fenômeno, mas não sei se é só aqui ou se toda a cidade tem isso, de você primeiro tem que ser conhecido fora. Sei lá, cara. Mas realmente, Santos eu sinto muito isso. Porque assim. todo mundo, quando a gente senta para conversar, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo sabe. Mas a gente não sabe, chega num determinado ponto, principalmente em relação... Hoje nós temos o que aqui, Paiva? Gibiteca, para expor... Olha, temos a Pinacoteca, mas que não é... E é muito amplo. Assim, de desenho, evento para desenho, é só a Gibiteca. Agora, você para trabalhar... Eu consigo imaginar... Olha... Você consegue trabalhar, por exemplo, na Feira do Sesc, você pode trabalhar? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque eu vivenciei isso aí. Há uns 2 anos atrás, eu fazia caricatura no Aquário. E eu entrei com a credencial junto à prefeitura, consegui a credencial junto com a prefeitura, consegui um espaço, eu botava ali a minha mesinha. Foi autorizado a trabalhar. Autorizado a trabalhar. Então eu me sentava, o Straub foi lá, fotografou as vezes que eu ia, divulguei, coloquei em Facebook, em rede social, ok. Só que a gente trabalhava num espaço do lado do aquário, um pouco mais afastado, uns 100 metros ali da onde é o aquário, né? Mais ou menos, uns 100 metros. E de direção à ponta da praia. Isso, em direção à ponta da praia, ou seja, mais longe. Atrás do aquário. Então o que acontece? Ficávamos ali, eu, mais um fotógrafo, o Leandro, um amigão meu, muito talentoso, outra moça também, uma japonesa que fazia quadros sensacionais.
ficávamos ali. E mais alguns artistas, né, que vinham e aí o que acontecia? Eu via o movimento, tinha, mas era muito pouco. E existem outras praças em Santos, outros lugares em Santos, que tem uma rotatividade muito maior e muito mais, que poderia ser aproveitado para o artista, para o cara de rua. Eu trabalhei na rua. Eu trabalhei fazendo caricatura na rua, no aquário, né? Colhia a taxa para a prefeitura e tinha autorização. Então, o que eu fiz? Eu falei com os outros artistas na época, há uns 2 anos atrás, para que a gente se movimentasse para, por exemplo, a Praça das Bandeiras, ali na frente da Ana Costa, né? Para a feirinha hippie, aquela feirinha de artesanato que tem na frente do Sesc, muito interessante. A própria Praça Mauá. Outros lugares em Santos que poderiam dar uma situação que a nossa arte, a caricatura, o quadro, a fotografia podia atingir o maior número de pessoas. E não podia. O que eu fiz? Você tinha que ficar no lugar fixo. Eu era obrigado a ficar. Isso era muito chato, porque a gente não tinha. Eu peguei uma prancheta, um belo dia, sentei ali na feirinha da frente. Foi lá pro Sesc? Fui, peguei uma prancheta menor do que essa que eu estou hoje, peguei um lápis e comecei a desenhar o pessoal. Assim, como quem não quer nada. E sem atrapalhar, sem fazer nada. nenhum Eu estava tipo sentado de... num banquinho com um encostozinho, nessa posição que eu estou agora. Desenhei uma criança, aí a pessoa, gostei, ok, tá, quanto é? Tanto. Foi. Uma senhora, desenhei a senhora, toma, outro. E eu fazia diferente, eu fotografava. A pessoa não corria o constrangimento de ficar na minha frente, porque às vezes as pessoas não gostam de ficar na frente do caricaturista. Tradicionalmente parada para ele fazer... Como eu estou fazendo agora, eu estou desenhando você, eu estou olhando você, só que a gente está conversando. O story é a mesma coisa. Está tendo uma interação, né? Exatamente. Você não tá então, parado de modelo a pessoa ali. quando fica ali, né, fica constrangido. O que eu faço? Eu pegava meu celular, tirava a foto da pessoa, falava, você pode ir para a sua compra e daqui a uns 10 minutos você volta. E tava lá o desenho feito, entregava. Genial. Fiz fiz 2, 3, 10 minutos, vai. Um desenho bem feito não passa disso. Aí, de repente, veio uma autoridade... Algum representante da me convidou a que eu me retirasse. Eu achei aquilo muito, assim, chato. Eu falei, poxa, não posso ficar aqui desenhando as pessoas. E você apresentou a credencial? Apresentei, só que a minha credencial não estava registrada para aquela localização. Então você só pode... Eu só poderia... E aí eu achei... Aí eu fui junto à Secretaria lá de Cultura, fiz uma solicitação, mandei um e-mail, fiz uma solicitação escrito, tal. Olha, poderíamos usar. E não tive resposta e tal. E aí eu perdi o interesse. Porque eu perdia o domingo inteiro. De ficar com a minha família, de ficar com meus amigos. Então eu ficava ali. De tarde, por exemplo, naquela lugar onde eu ficava, tem aquele evento de chorinho ali na frente, né? Mais adiante, onde tem a... Exato, só que o nosso horário ia até às 6 da tarde. E o chorinho começava às 6 da tarde. Então não tinha nem o chorinho pro chorinho. Eu não podia pegar e aproveitar um aposentado, desenhar ali, não podia. E aquilo ficou começando a me frustrar. E nós abandonamos. Eu abandonei, tem ainda lá gente lá que faz, mas achei meio frustrante. Então, a caricatura, para mim, se tornou um hobby. Hoje, eu tenho alguns restaurantes que eu vou esporadicamente, faço as minhas caricaturas nos restaurantes de amigos, de pessoas que eu conheço. Você pode falar, se você quiser fazer o seu... Posso falar? Pode. Até para as pessoas saberem. Do Nagasaki. Nagasaki, do Nagasaki da Merri, minha amigaça, um beijo pra Merri. E eu vou lá no Nagasaki você vai... No Nagasaki, no Kyoto, eu já fui. Quais dias? Eu sempre vou na sexta-feira. Sexta-feira, então, quem vai jantar no Nagasaki... Corre o risco de ser caricaturado. Um risco grande de ser caricaturado. Então, as pessoas gostam e tal. E no Kyoto eu ia às quintas-feiras, mas eu parei de ir por falta de agenda mesmo, né?
Mas é isso, mas infelizmente hoje em Santos a gente tem desenho na Gibiteca. Só. Teve um evento que eu achei fantástico, maravilhoso, foi em 2014, em que vários artistas, vários desenhistas se reuniram na Pinacoteca Benedito Calixto. Eu não me lembro o nome do evento, não sei o que, Drawing. E todos eles se sentaram em determinados lugares da Pinacoteca e desenharam a Pinacoteca, dentro e fora. E achei aquilo fantástico. E todos os desenhos foram expostos durante uma semana ou um mês. O meu trabalho ficou lá. E achei aquilo bacana. Assim, era uma maneira de você mostrar o seu material para o povo de Santos, né? Mas eu não enxergo a cidade de Santos como uma cidade propícia para o desenho. Amiga das artes. Não vejo isso. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa. Falta, na opinião de vocês, nas escolas, um olhar mais apurado para quem tem alguma veia para desenhar, para música, para arte? Porque hoje a gente vive naquele modelo, ou você é exatas, ou você é humanas, ou você é biológicas. Eu não vejo assim... Não sei. Bom, eu não estou muito por dentro assim, do ambiente escolar agora, mas eu acho que na nossa época ali, né, no Marza mesmo, quando a gente o Marza foi uma escola que começou... Eu fui bem incentivado ali, eu acho. Eu me lembro que foi bem legal, assim. Das aulas de música, né? Nós tínhamos tinha os instrumentos à disposição, quem quisesse, aí tinha um número que a gente tinha que fazer. Depois eu fui estudar no Humanitas também. O Humanitas tinha essa Humanitas eu achava ótimo pegada. Também, achava bem legal. Vocês tinham grafite lá dentro, não tinha nada? Não, grafite não chegou a ter, mas era uma escola bem aberta para ideias. Tanto é que teve uma vez que uma classe nova, liberaram a gente pintar a parede toda. Vocês fizeram um trabalho lá. Pintamos a parede toda lá, rabiscar. Não deu certo, mas foi uma experiência boa. Mas seria, na opinião de vocês? Não deu certo assim, o desenho ficou horrível. A gente fez uma parede assim, mas o projeto foi excelente, foi muito legal. Vocês acham que, na opinião de vocês, que vivem esse universo da arte, seria importante ter uma atenção maior nas escolas, principalmente na escola pública? Completamente. Para você até descobrir talentos. Exato. Eu acho assim, eu desenho acho que é mais fácil, música, não sei, na escola a música era mais difícil, eu acho. Eu acho importante, música para criança eu acho importante, mais até do que para adolescente, né? Porque tu cria outras sinapses na cabeça lá, né? Se você começa a aprender música muito cedo, eu acho muito importante. A coordenação ajuda na coordenação motora, até na própria forma de se comunicar, né? A música é uma forma de comunicação. Música eu acho legal. Não sei se eu acho que música não tem um incentivo não, no Brasil, não tem. Até no Marza começou com os festivais que eles internamente tinha lá os concursos de música e começava... era muito legal, então. Então, mas a parte de artística era bem legal na época. Foi uma escola realmente que naquele comecinho ali, década de 70, 80 foi ótimo, mudou a maneira de se ensinar. Eu acho que... O Marza, então acho que eu dei muita sorte assim com as duas escolas. O Marza pegou um pouco o Humanitas pegou um pouco da continuação no colegial do que era a proposta do Marza. Não, na verdade, não muito. O Humanitas tinha a filosofia assim, você assistia aula se você quisesse, você podia assistir a hora que você quisesse, o professor não ficava na classe quando dava prova. Isso era muito educativo, né? Porque liberdade tem que aprender, né? E foi fantástico, foi muito legal. Só que é uma escola que não existe mais, né? O Marza também não existe. O Marza fechou, mas o Humanitas fechou quando? Já faz um tempo, né? Faz tempo? Deve fazer uns 15 anos. Foi antes do Marza? 15 anos, sei lá. O Humanitas fechou antes do Marza. Você estudou no Humanitas? Eu não estudei no Humanitas. Tinha os Telamares, então a gente usava o mesmo pátio. O mesmo pátio das duas escolas eram misturados. Eu fiz Universas, que também tinha essa pegada liberal, mas... Parecido com o Humanitas, é verdade. Tanto é que no Marza, metade das pessoas, dos alunos, iam para o Universo, outra metade iam para o Humanitas. Era muito comum isso. Exatamente. Eu, como sou chato, fui para o Objetivo. Depois Primeiro colegial eu fiz Objetivo, mas aí justamente, essa coisa de ficar preso, cara, o Objetivo não deixava você preso, não deixava você sair, e eu não gosto, cara. O Objetivo não tinha tanta liberdade. Aí eu falei, não, aí o segundo colegial eu fui pro Objetivo. Não, o Objetivo é uma ótima escola, e eu acho que até
pelo que eu sei, eu acho que está até melhor do que era antes. Sim, mas é que o objetivo é pragmático, né? Ele te prepara para passar no vestibular. Isso. Ele te dá aquela base... Não, eu tive professores ótimos, objetivo, no primeiro colegial, bem legal. Mas aí no objetivo tinha aula com o Renato de Renzo, no Marza também. Renato de Renzo acompanhou, no Marza e experiência. No Marza é objetivo, exatamente. Ele é genial, Tinha esses, né? o tanto que o de Renzo era o responsável, um dos, né? Pela organização do FICO. Sim, ele é genial, ele é genial. Não é só essa questão dessa falta de liberdade, assim. Então, não sei, eu acho que pro bem e pro mal, eu sempre fui muito artista. Pro bem ou pro mal, né? Então, eu tenho essa mente essa mente, essa necessidade, assim, de estar sempre criando e solto, eu sempre fui criativo. Então, não consigo. Para mim, sempre foi dificuldade. Hoje, talvez, me diagnosticassem como, como é que é? Hiperatividade, né? Como é que é? Não, dislexia não, mas é... Hiperativo. Hiperatividade, Você não consegue ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. Não, até faço. Tanto é que eu estou pintando, estudar música dá trabalho, pintar dá trabalho, mas eu tenho que ter sentar numa classe, sentar numa aula, e se a aula não tiver uma coisa que me prenda muito, eu não consigo. Mas não sei, então eu acho que por isso que o Humanitas para mim cabia melhor. Era mais solto, mais... Era de acordo com o que você gostava. Mas então, a liberdade também é difícil, porque às vezes, eu tô, sei lá, 14, 15 anos, aí ninguém te obriga a fazer nada, né? Só que aí no final você tem que ter prova, você tem que passar de ano, né? Você tem que justificar estudar o investimento dos teus pais ali. Entendeu? E eu nunca reprovei. Tá bom. Galera, eu vou fazer um rápido break e a gente volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. TV com Debate já está de volta. Hoje a gente fala um pouco sobre o mercado artístico da nossa cidade. Eu recebo aqui o artista plástico, músico, DJ Ale Straub e também o caricaturista Marcelo Paiva. Paiva, você no intervalo, Paiva que está aqui pela primeira vez no TV com Debate, ao vivo, fazendo uma caricatura do apresentador e também de um dos convidados. Temos aí 26 minutos e 57 para o senhor concluir
o seu trabalho, senhor. Fique tranquilo, senhor. Vai ficar pronto Paiva. e maravilhoso para você expor aqui no seu programa. Você no intervalo tinha falado uma coisa muito interessante, que é a questão do incentivo para as crianças. A gente estava falando das artes na escola. Você falou muito bem do Salão de Humor de Piracicaba, né? Exato. Que é bastante famoso, Difundidíssimo. que reúne profissionais de todo o Brasil, Da América Latina. Da América Latina. Da América Latina. Quando eu participei do Salão de Humor em algumas situações. Quando eu saí do colegial, quando entramos no colegial, primeiro colegial, nós fomos convidados a participar. Quem desenhava, convidados a participar do Salão de Piracicaba. E nós mandamos alguns desenhos, eu mandei um desenho... aliás, mandei 2 desenhos, uma caricatura e uma charge, e nós fomos para Piracicaba. O Santa Cecília, na época que eu estudava lá, pagou para mim, para 2 desenhistas, fomos para lá. E eu testemunhei um negócio muito interessante que aqui em Santos não tem, poderia ter muito. Eles incentivam as crianças a participar. Eles dão prêmios para as crianças, infanto, juvenil e infantil. Assim, crianças de 10 anos, que faz aquele desenho infantil mesmo, então destacam desenhos para a criança. Isso em Santos ia ter um mercado gigantesco, porque eu sou pai de uma menina de 7 anos que adora desenhar, desenha o tempo todo. Ela já está nessa vibe porque do desenho. ela vê eu desenhando. Nasceu vendo você desenhando. Exatamente. Eu trabalho com desenho, eu faço muito desenho de noivas, de amigos. Você também trabalha em eventos, em casamentos? Sim, noivas me convidam para desenhar, enfim, né, fazer os desenhos de parentes e tudo. Então eu vivencio isso todo dia. Aí a minha filha me acompanha, opina e desenha junto comigo. Como e os é que é o nome desenhos da sua filha? Júlia. Minha beijo pequena pra Júlia. Júlia. Um beijo pra Júlia, te amo. Minha 7 filha. anos? 7 anos, uma delícia, menina. E aí o que acontece? Ela desenha junto comigo. E ela faz desenhos excelentes. E aí eu penso, poxa, será que não tem nenhuma criança como a Júlia? Será que não tem uma forma de incentivar essas crianças a desenharem, a criarem, a fazer escultura com argila? Entendeu? Isso, em Santos, é riquíssimo. A gente tem escolas que pode apresentar vários talentos nesse sentido. Então, isso não tem em Santos. Isso Agora não existe em Santos. Vamos fazer uma justiça. Além da Júlia, temos o Magrão. O Magrão, o Felipe, o Felipe, que ele adora game, ele é game maníaco. É artista, mas só que ele do século XXI. Exatamente, ele está fazendo faculdade de ciência e computação e quer ser um gamer, criador de game, e tem talento, menino. Voltando agora à parte das suas praias, o YouTube, essa questão da internet, das redes sociais, ajuda ou atrapalha? Não, ajudam. Para divulgar trabalho? Caramba. YouTube, eu tenho um canal até no YouTube, mas... Dá o endereço aí. Não, Alex Straub, eu não uso muito. Porque o YouTube é assim, eu penso. Se você pegar quem tem mais audiência... Outro dia eu fui fazer essa pesquisa, né? Quem que tem mais audiência no YouTube, no mundo? Eu acho que é muito voltado para adolescente, tenho essa impressão. E, assim, não é um perfil que eu teria, assim. Até, não sei, outro dia um amigo meu, você tem que colocar no YouTube. Não, foi o Pava que falou. Todo mundo mas eu tenho, mas não adianta. Mas você não divulga? Tudo que eu faço, eu coloco na internet. Tem um site, coloco no Face também, no Facebook, coloco no Instagram. É fantástico. O YouTube não tem muita audiência, assim, as coisas que eu coloco lá. Mas tudo que eu coloco lá, eu coloco no Face, coloco no Instagram, faço essa mistura toda. Você compartilha em todas. De todas as mídias sociais, qual que te dá mais retorno? Qual que você acha que tem a... É o Face. O Facebook. Facebook. Pra mim YouTube eu acho assim, teria que fazer uma coisa semanal, diária, com muito canal de humor, né? O YouTube tem muita... Massificar, você está sempre renovando o material que tem ali. Aí cria essas personalidades, né? O cara faz piada, o cara fica dando dica e tudo. Não é o meu perfil. Então, no YouTube não deu muito certo. Eu faço uns videozinhos, quando eu coloco uma coisa relevante, eu coloco. Mas aí é difícil fazer virar, né? Essa coisa, assim. Música você também coloca? Coloco quando eu tenho, mas YouTube dá dinheiro. Não, dá... Se você... Dá dinheiro, então vamos fazer um canal no YouTube.
YouTube dá dinheiro, porém Não. tem que ser extremamente específico. Seletivo. Muito específico. Não dá pra Não. Tem que ser uma abrir o coisa leque. específica. O que dá hoje dinheiro no YouTube é você fazer que nem um stand-up. Falar um monte de coisa engraçadinha, falar um monte de acho que coisa. por aí também acho. Mas A parte do humor. Voltado pra você ser debochado, enfim. Sei lá, é opinião minha, né? Que é o que vira a questão do YouTube. Os youtubers que ganham dinheiro hoje no Brasil são todos eles debochados, desculpa dizer. Não, mas e na maioria tímidos, né? Que não tem toda aquela desenvoltura que eles mostram na tela, Não, eles até exato. falam, olha, eu sou super tímido na minha Exato, vida. são- Na escola eu sofria bullying, porque eu não era da turma da tem- galera, e aí né? o cara no YouTube emplaca. É possível, Enfim, Mas- né? Além da música e a música, tanto na composição, interpretação e também na parte de DJ, você também é artista plástico. E você pinta e também faz escultura. Essa escultura não. Só pintura? É, só pintura. E que E tipo fotográfico também. Ah, é fotografia. Cara, é tudo junto. Tem gente que fala assim pra mim, pô, mas você faz de tudo. Não é de tudo. Pra mim é tudo a mesma As coisas coisa. que tu gosta. É a mesma coisa, cara. Uma coisa levou a outra. Na faculdade de arquitetura eu aprendi a fotografar. E lá na época era filme, né? Na faculdade, desculpa a ignorância, mas não sabe. Na faculdade de arquitetura, então, os alunos aprendem a fotografar. É, tinha um laboratório de fotografia lá dentro. Tem, deve ter até hoje. Eu acho que tem. Não faz tempo que eu não vou lá, mas deve ter. E... Aliás, não deve ter, né? Porque hoje é tudo digital, mas não sei quando, sei lá, não sei. Mas eu passava horas revelando fotografia no laboratório de fotografia da Faculdade de Arquitetura. Aí me afastei um pouco. Quando eu voltei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com evento, comecei a fotografar também, voltei a fotografar, na verdade. E também, quando eu parei de tocar, assim, na noite, que eu toquei muito tempo, só fazia isso, eu comecei a trabalhar com evento, DJ, fotografia, até hoje trabalho com fotografia. Exemplo, semana passada fui fotografar um escritório, tem um escritório de arquitetura que me contrata, eventualmente, para fazer fotografia dos projetos deles, realizados. Então, eles tinham um laboratório que eles projetaram em São Paulo, e eu fui fotografar para ter um portfólio deles, entendeu? O empreendimento concluído, você vai lá e faz. A fotografia de todo o ambiente e tal. Isso é um dos trabalhos. Fiz muito evento já, muito casamento. Mas esse trabalho de arquitetura eu acho mais legal. É mais calmo, mais tranquilo. Você vai lá então, olha como tem a ver, tem tudo a ver com artes plásticas, né? Porque fotografia também é proporção, é imagem, então é tudo meio parecido. Então eu faço um pouco de tudo nessa área. Mas atualmente, eu já há uns anos, assim, eu tenho me dedicado muito à pintura mesmo. Nós temos aí 2 quadros que nós vamos colocar, o Reale vai colocar. E aí a técnica que você usa, esse é James Dean, né? James Dean. James Dean. Qual a técnica que você usa para pintar? Eu uso tinta acrílica em tela, né? Mas essa técnica, eu não sei, cara, explicar. Eu gosto de fazer retrato, né? Eu faço retrato. Então, tu vê, o Pablo estava falando de retrato, caricatura, eu faço retrato. Eu tento fazer uma coisa realista, ao mesmo tempo tudo colorido, né? Eu gosto de fazer uma coisa bem rabiscada, bem... Aí é Frank Sinatra. É Frank Sinatra, né? Uma imagem dele que eu peguei, ele bem jovem. E aí você pega a foto faz... Eu fico olhando a foto e vou fazendo, e vou errando, porque é difícil olhar uma foto e fazer uma coisa, porque as telas são grandes, né? E eu vou jogando tinta, vou jogando tinta. Essa vai pra E aí o tamanho da tela? Qual o tamanho que você usa? Esse é o tamanho padrão que você usa? Não, eu vario bastante. Eu gosto de fazer telas grandes. Gosto muito de pintar em tela grande. Essas aí são 60 centímetros por 1,20 m. Porque isso aí vai uma exposição que então é específico para uma exposição. São 4 telas que vai para uma parede que cabe certinho essas telas e tal. E essa exposição é de Nova York? É de Nova York, é isso. Fala um pouco dessa exposição. Porque assim, em 2015, então, aquilo que a gente estava falando de Santos, né? Santos, eu amo Santos, eu gosto daqui, nascido e criado, né? Mas assim, é difícil o mercado brasileiro, é tudo difícil. E aí, o ano 2015, passei um tempo na Europa
e pintando. E aí consegui uma exposição em Londres, depois eu consegui também um link com uma galeria em Barcelona, e que vendi quadros lá, e eu tenho um link com ele até hoje, assim, a gente faz umas coisas, ele me encomenda umas coisas. E aí, através dessa exposição em Londres, consegui participar de uma publicação nos Estados Unidos, e aí essa publicação, uma galeria de Nova York me chamou, me convidou para participar de uma exposição agora que vai ser o mês que vem lá. Eu não estarei, só vou mandar os Vai quadros. mandar os trabalhos. E aí os trabalhos estarei. vão ficar expostos, essa exposição... É um mês só. Um mês. E a galeria se... A galeria chama-se Amsterdã e fica em Chelsea. É um bairro com muitas... Eu não conheço Nova York, nunca fui pessoalmente. Mas é um bairro cheio de galerias. Mas infelizmente não vai dar para ir. Eu não tenho nem visto para ir para os Estados Unidos. Não dá nem tempo de tirar para ir. Me convidaram agora, final do ano passado. O tempo realmente... E aí eu falei, aí eu fiz 4 quadros especialmente para essa exposição. E esses quadros você vai mandar para lá via correio? Como é que... Via correio. E aí... Tendo alguma... E então, o problema é assim, para mandar obra de arte, você tem que ter uma autorização do IFAM, para você provar que aquela obra de arte não é um patrimônio histórico que está tirando do país, né? Certo. Você tem que provar, essa obra aqui é minha e tal. Então, estou esperando a autorização do IFAM, que não saiu ainda. Levei a papelada para São Paulo, é uma burocracia. Como E eles dão uma estimativa de tempo? Na verdade, a exposição era para ser agora, esse mês. Só que por causa do IFAM, eu consegui adiar. Os caras estão conseguindo adiar para você poder participar. E aí vai ser... Diz que a semana que vem vai ficar pronta a autorização. Mas você liga no IFAM, ninguém atende. Demorou. E é só em São Paulo, não tem outro... Só em São Paulo, E eu não sabia, eu fui descobrindo. A gente tem que ir tateando. Aí eu fui para São Paulo, mas falou que a semana que vem está pronto. Não precisa de um advogado? Não. Então, eu espero... Porque geralmente, você tem que ter... Não, a coisa até faz sentido. Eu não, porque realmente, eu posso roubar uma obra de arte, sei lá, um Portinari, não sei, uma Tarsila do Amaral, eu roubei, e aí eu vou mandar para fora, né? Então, eu acho até ok, né? Só que aquilo, tudo no Brasil é meio burocrático demais, né? Difícil. Aí tem que ir lá, você liga, ninguém sabe, ninguém atendia, não é difícil a informação, né? O processo em si eu acho até correto, mas a forma como ele... aqui no Brasil tudo é difícil, tudo é burocrático, né? Nem internet, nem pensar. Tem que ir lá, levar um papel com as fotos dos quadros e tal. E vamos ver, né? É interessante, né? Você tem que levar foto dos quadros. Não podia mandar as fotos, né? Já que a foto, você não precisa levar a obra lá, né? Então porque eu acho assim, quando vai os quadros, se para na alfândega, lá, sei lá, e para no raio-x, e eles têm que ter um documento mostrando a foto para ver se bate, enfim. Para saber que aquele... Para saber que aquele pacote equivale àquela obra de arte. E vamos ver, né? E aí, quais são suas influências? Eu vi um pouco, me desculpe se eu estiver errado, uma coisa de Andy Warhol, alguma coisa assim? Totalmente. Não Andy Warhol diretamente, mas minha influência, eu acho assim, são os impressionistas, que eu gosto demais, assim. E se você pegar os impressionistas, esse conceito das cores, que um pouco eu uso, um pouco vem deles, assim, de você... Sei lá, você vai pintar uma neve. Naquela época você tinha essa coisa de... os impressionistas... Van Gogh, sei lá. Van Gogh, aquelas cores loucas do Van Gogh. Sou fã quem não é fã do Van Gogh, né? E eles vão pintar, sei lá, não só o Van Gogh, mas todos lá. Monet, sei lá. Cezanne. Ia pintar neve. Aí se você for ver a neve, você pensar a neve é branco. Não, mas você pega uma foto, se você vai no Photoshop e você pega lá o conta-gotas e vê lá que cor é essa, que cor é essa, tem toda a palheta, tudo, as cores, né, existem, né? E aí eu enfatizo isso, né? Então as coisas não precisam estar. E outra coisa, como eu vim os primeiros retratos que comecei a fazer a maioria eram de músicos, né? Músicos que eu admiro e gosto e tal. Então tem um pouco assim, parece um pouco um palco com luz. Se você pegar qualquer show, tem luzes coloridas, né, de tudo quanto é lado, e a pessoa fica colorida. Então depende da luz, as pessoas ficam coloridas. Essa proposta que você... No pôr do sol você fica com uma cor, nascer do sol você fica outra, meio-dia você fica outra, luz fluorescente você fica com uma cor.
como é que é a cor, né? Como é que é a cor de pele, né? Não tem uma definição, porque vai mudando, né? É uma coisa que muda, então depende do lugar que você está, muda muito. E aí eu extrapolo isso. Agora, assim, o lance do Andy Warhol, a pop art, por exemplo, vai chamar, como é que chama o que você faz, a tua obra de arte? Não sei, talvez chamar de pop art, não sei. Porque hoje vale tudo, né? Eu acho assim, hoje não existe mais vanguarda, né? Depois do modernismo... o modernismo meio você que pode acabou fazer com tudo, isso, você né? pode fazer tudo, né? Então, o feio entrou na arte, eu diria. Isso é uma coisa importante também. Eu gosto de fazer coisas bonitas. Eu gosto de olhar e falar, pô, isso é bonito, é assim que eu gosto. Só que no século XX, a arte ficou feia, né? É muito comum. Que a gente chama por de um arte lado é bom, moderna. porque liberou-se fazer qualquer tudo. Então hoje é louco isso, porque tudo é arte. Então o Andy Warhol, ele pega lá a sopa, uma lata de sopa. A lata de sopa, ele fala, isso é obra de arte, então ele pinta aquilo. Então qual que é a diferença da arte? Por que uma coisa é arte e a outra coisa não é arte? É só uma lata de sopa. Você entendeu? Então a arte é um pouco assim, aquilo que as pessoas resolvem chamar de arte. É o conceito. É subjetivo. Exato, é totalmente Completamente subjetivo. Aí hoje, por isso tem arte conceitual, eu acho um porre, para ser sincero, eu acho um porre. Você vai em galerias lá que tem um saco de laranja pendurado no teto. Uma instalação... E fala, pô, uma instalação, isso é arte, porque o cara conceitua aquilo, diz que aquilo é arte, E aí até tem uma certa dificuldade, porque... Pra entender aquela então, já aconteceu muito de ir em galerias assim, que olhar e ver, não, realmente isso aqui eu não tenho espaço aqui, porque eu só faço retratos, entendeu, cara? É até humilde meu trabalho, porque eu não tenho uma proposta... eu não tenho uma proposta de, sabe, de revolucionar a alma humana ou sei lá o quê. Eu só quero fazer uma coisa que eu acho bonita, que eu gosto. Então você gosta da coisa esteticamente bonita, que agrada aos olhos, né? Não que choca. Então, aí parece que isso se perdeu. Não, na verdade não se perdeu. Isso está tudo aí. A arte é tudo liberado. É tudo, vira subjetivo. Então, tem um absurdo dos absurdos, no meu entender. Pichação é arte. Ia entrar nessa... Então para mim não é. Mas aí você pega, sei lá, tantos quadros de tantos modernistas que você olha... E é uma pichação. Parece... Pichação, entendeu? Aí o cara bota lá um mictório numa exposição e... mictório? Não, isso aqui é uma obra de arte. Por quê? Porque ele trabalhou, ele colocou e disse que é. Então é. Aí, mas o pichador, ele é vândalo. Eu vejo entrevista de pichadores na TV, assim, eles são vândalos, eles mesmos admitem. Não, a gente quer... O negócio é fazer uma coisa contra a lei mesmo. Né? O que vocês estão achando da atitude lá do Dória, do prefeito de São Paulo, de fazer digamos, a limpeza, tá pintando alguns grafites e também pichações? Eu acho que assim, tem que combater a pichação, eu acho ótimo, e incentivar o grafite. Eu acho que São Paulo, assim, para mim, grafite já é a cara de São Paulo. Exatamente. Eu não estou nem advogando em causa própria porque eu não faço grafite, nem sei fazer, assim. Então, mas eu acho que grafite é muito legal. E é a cara de São Paulo. Você viu, então, morei 6 meses em Londres, por exemplo, e não tem grafite como tem em São Paulo, entendeu? Mas a pichação é triste. Agride, né? E vandaliza, como você falou. Em Londres, eles têm os grafites dentro das galerias de arte, os espaços de arte. Né? Tem. É uma diferença do incentivo à arte. Não, tem grafite também, tem pichação, mas é menos pichação e menos grafite. Eu fiquei um tempo em Barcelona, lá também que eu expus, eu consegui vender lá também tem... Barcelona é muita pichação, pichação, muita. E pouco grafite. Então São Paulo, eu não sei. Já tem essa identidade. Eu acho fantástico. Aí brigaram com o Dória que ele apagou os grafites. O argumento dele é que apagou os grafites danificados. A gente tem imagens aí. Muito obrigado, produção, sempre atenta. Então, essa imagem aqui, isso que foi usado contra ele também. Que as imagens, se você edita um vídeo, vocês trabalham na TV, vocês sabem. Você pode editar a favor ou editar contra, né? Então, dependendo se você pega as imagens, aparece ele apagando o grafite. Realmente, nos vídeos editados para sacanear ele, parece assim mesmo, né? Só que na 23 de maio tinha muitos grafites bonitos, mas tinham muitos grafites danificados, a gente sabe disso. E ele apagou os danificados. Assim, eu não passei na 23 até hoje, depois que ele pintou. Ele está fazendo justamente isso, os que estavam de alguma forma comprometidos, e ele falou que vai criar um espaço. Eu acho que o que ele podia, eu acho assim, o que ele podia fazer
para quebrar a perna da oposição, eu acho que até errou, seria convidar, porque gastou-se muito dinheiro. Né? Gastou-se muito dinheiro nesses grafites da 23 de maio. Ele poderia convidar os artistas para restaurar, é o que eu penso. Mas realmente, eles estão bem danificados, vários deles, então é normal apagar. Então, o Cobra, por exemplo, eu li, que o Cobra hoje eu acho que é o grafiteiro... E tem os grafiteiros e os gêmeos, né? Então, os grafiteiros, tem grafiteiro que não admitem que chamem ele de grafiteiro porque ele usa aerógrafo. Já ouvi essa história. Não usa spray. Mas, enfim, o Cobra talvez seja o artista. Hoje ele está mais em alta que os gêmeos, acho, não sei. Né? O Cobra está no mundo inteiro, né, grafitando. Ele mesmo parece que ele aprovou que apagaram o grafite dele. Eu vi na internet aí. Eu vi alguma coisa também. Ele falou que é assim mesmo, o grafite é para apagar e tal, depois faz outro. Então, Paiva, o que você acha dessa... Você apoia a iniciativa do prefeito João Dória lá em São Paulo? Eu sou uníssono com o Straub. Eu acho que o grafite é a evolução da pichação, certo? A pichação é crime. A pichação é uma contravenção. Dano ao patrimônio. Isso, é uma contravenção. Você está indo contra uma convenção. Ou seja, quando você grafita, você transforma um espaço numa arte, né? Você tem um muro e você grafita, você embeleza, você faz um desenho, ok? Então, a pichação, ela vai contra isso daí, né? Ela vai... Então, se você combate a contravenção, ok. Eu sou plenamente a favor. E foi como a gente está colocando aqui. São Paulo, ela tem essa característica do grafite isso há muito tempo. Nos anos 70 já se ouvia falar nos grafiteiros. O Angeli, o desenhista Angeli, fez trabalhos de grafite usando aerógrafo, ou usando spray, ou usando aqueles moldes, né? Que a gente ouvia muito falar no frango assado, né? Aqueles moldes de fazer desenho. O Angeli usou isso daí, né? Isso há muito tempo atrás. E então, isso foi chamado de arte. E eu sou a favor. A minha eu já terminei. Muito bem, ó. Se tivesse combinado, não ficaria tão, ó, faltando pouco menos de 5 minutos. Mostre a sua obra de arte. Vamos ver se a nossa câmera consegue pegar em todos os detalhes. Gostei do meu nariz. Gostou? Gostei do meu nariz. Olha lá, você... Alex Straub, o apresentador. Debatendo. Muito bom, muito bom. Gostei. Gostou, Straub? Gostei. Ó, o Straub confessou que ficou... Ele nunca, mais próximo. Eu já desenhei ele. O meu Straub é meu amigo de infância há muitos anos. Nos conhecemos há muitos anos. E eu já o desenhei algumas vezes. Nunca gosta. Porque tem uma outra do Straub aí que o Paiva fez um especial com as obras. Aí, ó. Com as obras de fundo. Isso aí são alguns trabalhos que você já fez, né, Straub? Isso, é. E aí a contribuição de Marcelo Paiva. Foi meu amigo. Muito bom. Senhores... sempre bom falar de arte, acho que poucas iniciativas atualmente estão sendo feitas para a gente fomentar a arte, seja a caricatura, seja a música, seja a pintura, artes plásticas, enfim, acho que a nossa cidade, a nossa região precisam de espaços e do incentivo, principalmente na questão da escola, pegar a criança que tem já alguma vontade, que já tem alguma facilidade, para que ela realmente exerça isso, porque em outros países isso é incentivado, a arte é incentivada. Aqui a gente tem um pouco de preconceito ainda, como o Straub chegou a falar, já te perguntaram, você vive de música, né? O que você faz além, né? Você toca à noite, você também, né? Você está fazendo o trabalho à noite. Eu estou fazendo trabalho. Mas você trabalha, você trabalha? Você trabalha, né? Você trabalha? Ou isso aí, você gosta, você trabalha? Eu trabalho, eu estou trabalhando. É um hobby, né? Um passatempo, você ganha, escola um dinheirinho ali à noite, pega uma moral com as meninas e tal. Né? Infelizmente tem esse tipo de cultura, infelizmente. Quando em outros países isso é altamente incentivado e respeitado, né? O trabalho em artes é respeitado e valorizado. O artista de mas sabe, eu conheci um cara que ficou hospedado em casa faz muitos anos já.
E ele era da Orquestra Filarmônica de Dresden, alemão. E ele falou que lá também ele ouvia umas coisas assim também. Que perguntava, ele só vivia disso e lá na Alemanha ele ganhava dinheiro do governo, ganhava bem, vivia bem e tal. E perguntavam assim, mas se ele trabalhava e tal, ou se só cantava, mas você trabalha com o quê? Ele falava que ele ouvia isso lá também, então talvez seja uma coisa no meio do mundo inteiro, não sei. Ao longo dos mas anos... aqui eu já ouvi muito isso, muito. Pergunta... Nossa, você trabalha também? Às vezes calhava de alguma namorada, assim, quando ele levava na casa para conhecer a família, assim, perguntavam? Opa, ou ela mesma perguntava para... Não, eu já sofri um preconceitozinho assim, não muito, mas já teve, já aconteceu. Da família ou da... De falarem assim, mas o Straub lá não é um bom partido. Não seria um bom marido para o futuro. O preconceito já teve. É engraçado isso, né? E quando você vê os artistas que fazem sucesso, aí é bom, né? Então, a arte tem essa coisa, né? É tudo de bom e tudo de ruim, né? O artista bem-sucedido, ele é muito bem-sucedido e tem portas abertas. Exato, portas abertas. Todo mundo quer estar com ele. E o mal-sucedido, ele é um fracassado, né? O cara que não é rico, ele é fracassado. É 880, né? E não é verdade, porque você pega músico, por exemplo, aqui em Santos. Os músicos, todos meus amigos músicos, eu conheço vários, estão muito bem, vivem bem, têm uma carreira sólida, entendeu? Eu que parei de tocar, assim, faz um tempo, mas se vive bem, né? Então, o artista pode viver bem. Tem muitos que vivem, né? Maravilha. Olha, queria agradecer demais a Alexandre Straub, Ale Straub. Muito obrigado. Portas abertas aqui para vocês também. Obrigado, Marcelo Paiva, muito obrigado. Voltarás mais vezes aqui no TV Com para fazer essa proposta da caricatura do programa. Gostei demais. Quanto custa o seu trabalho? Ou melhor, contato. Quem quiser o trabalho do Marcelo Paiva, contato. Pode ser pelo Facebook, né? O endereço? M Paiva Caricaturas. Tudo junto? Tudo junto. M Paiva Caricaturas tem uma fanpage lá que o pessoal sempre entra em contato comigo para pedir desenho, para pedir todo tipo de noivas, aniversários e tudo mais. M Paiva Caricaturas, tudo junto. Ale Straub. Eu tenho a página no Facebook, que tem o Alex Straub, e tem o Ale Straub também, para confundir. E tem o site alexstraub.com. E o Straub é o S mudo. E o B mudo no final. S-T-R-A-U-B. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Eu agradeço mais a você, telespectador, telespectadora, por mais essa audiência. A TV Com Debate volta na próxima edição.